Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês. Nesta quarta-feira, a gente vai falar um pouco sobre os assuntos do São Paulo, ainda a política do São Paulo fervendo, fervilhando e efervescente, mas com um final sobre o Conselho Consultivo que todo mundo já imaginava, que todo mundo já esperava, não é mesmo? Vamos falar sobre o mercadão da especulação do São Paulo. Tem reforço na lateral esquerda, tem Alan mais próximo do São Paulo e tem a história do Alisson aí, que pode estar saindo para o Corinthians. Enfim, vamos falar sobre isso e muito mais. Você que está chegando com a gente, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos juntos no nosso Fusarca Tricolor em parceria com o Japa Tricolor. É o nosso Fujapa Tricolor. Deixa aí o seu like, se tiver o botãozinho do hype aí, dá uma hypada na gente aí, pra gente poder chegar a mais gente. Combinado? Beleza? Firme e forte na parada? Então vamos embora, hein? Vamos trazer as informações para você. Bom, segundo a informação, o Conselho Consultivo do São Paulo sugeriu a não renúncia de Júlio Casares. O presidente do São Paulo ontem passou por uma sabatina e acabou convencendo alguns a não poder precisar renunciar a enfrentar esse processo todo que ele vem passando no São Paulo. A gente precisa lembrar que esse conselho consultivo, se fosse aprovado aí a renúncia do Casares, não mudaria em nada. Só poderia botar uma pressão para que o Casares realmente fosse pedisse as contas, vamos resumir assim, que o Casares pedisse as contas, pedisse para sair. Como não houve essa situação, então o que acontece? Nada acontece, porque ainda a votação do Conselho Deliberativo para um impeachment do Júlio Casares vai seguir, segue ainda nas mãos do Conselho Deliberativo. O presidente Wolten Aires acabou dando sequência e já marcou a data desta reunião que pode sim colocar Júlio Casares porta fora do São Paulo. A reunião será no dia 14 de janeiro, às 19 horas, com voto secreto. E para ficar mais fácil, né? De todos os conselheiros. Lembrando que nesse primeiro momento, nesse conselho consultivo, estavam presentes figuras caricatas do São Paulo, entre elas o Wolten Aires, que é da chapa, é parça do nosso queridíssimo Júlio Casares, Leco e Aidar como uma das figuras. Total de 13-1, 12-1 ou 13-1 foi o placar para que o Casares não precisasse renunciar, não precisasse abrir mão do seu cargo neste momento. A tramitação vai seguir. O Júlio Casares, a cada dia, enfrenta uma nova acusação, uma nova situação, uma nova polêmica e um novo BO para resolver. Agora, o mais recente foi levantado, foi a questão dos saques, né? Em relação do cartão corporativo do São Paulo, das contas do São Paulo, enfim. E a gente agora aguarda, espera para saber o que vai acontecer. Então está marcado para dia 14, para exatos 7 dias, para a gente saber se Casares permanece ou não como presidente do São Paulo. Claro que esse resultado do Conselho Consultivo, ele acaba sendo levado em consideração. E isso é um ponto negativo para o torcedor do São Paulo, né? Esse ponto é um ponto negativo, porque, querendo ou não, é ponto para o Casares. Por mais que isso não implique em muita coisa, mas é um ponto para o Casares. Ele acaba conseguindo aí fazer, entre aspas, a sua defesa e consegue convencer os membros que ali estão de que o conselho fosse a seu favor. E esse parecer, ele deve ser levado para o Conselho Deliberativo. Casares vai ter a sua oportunidade de defesa, vai ter a oportunidade, mais uma vez, de provar a sua inocência diante do Conselho Deliberativo e vai levar esse resultado do Conselho Consultivo como uma prova
ou uma evidência ou algo favorável a ele. Isso pode jogar a favor do Casares. Sendo bem sincero, vendo quem estão, e os conselheiros agora, que é o deliberativo, a gente sabe que a pizza tá no forno, né? Quem pode tirar o Casares do São Paulo é somente a polícia, se comprovado a sua participação. Acho muito pouco provável que não seja comprovada a sua participação, até porque o Casares era o gestor, é ele que deveria saber de tudo. E, segundo alguns que estão perto dele, ele não sabia de nada. Coitadinho do Casares, né? Coitadinho do Casares e seus tricolor caps. Nesse momento, os tricolor caps é o que estão ajudando o nosso presida. Ai, 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 viu? Ai, 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 ai. Bom, vamos falar sobre mercadão da especulação, vamos falar sobre mercadão da bola. São Paulo ganha um reforço na lateral esquerda. É o garoto Nicolas da base. Ele foi chamado às pressas para ir para o treinamento. O São Paulo, que não tem lateral esquerdo basicamente disponível. Tem só o Wendel, e o Wendel a gente sabe que não tem como confiar 100% nele. O Nicolas acabou sendo chamado porque o Enzo Dias ainda não está 100% recuperado. Eu lembro que há um tempo atrás nós trouxemos a informação de que apenas 3 jogadores estavam considerados no departamento médico. E o Enzo Dias não estava com o seu nome lá. Segundo as informações, ele não era um dos jogadores que estava no departamento médico. A princípio, ele está no departamento médico e vai permanecer no departamento médico nessa semana. Então, não sabe se ele vai conseguir fazer todo o treinamento para que no domingo o São Paulo consiga ter os 2 laterais. Não tendo, vem o Nicolas, que jogou o primeiro jogo da Copinha, já estreou pelo profissional, deve então ser integrado à equipe profissional, o Nicolas. Hoje tem jogo do São Paulo na Copinha. Quem deve jogar na lateral esquerda é o garoto Felipe. E aí, gosta do Nicolas? Você acha que é um jogador que pode ajudar o São Paulo? Eu, honestamente, gosto do garoto. Acho que é mais uma peça importante, mais uma peça que o São Paulo, se bem feito toda a gestão, pode sim ter retorno esportivo e financeiro. Agora, o problema é ser feita bem a gestão e conseguir ter o devido retorno financeiro e esportivo. É perigoso ele jogar meia dúzia de jogos no Campeonato Paulista e ser vendido por 2, 3 milhões de euros para qualquer time do futebol europeu, até porque já tivemos times interessados no garoto. O Barcelona foi um deles há um tempo atrás. Você duvida que o Nicolas faça meia dúzia de jogos e seja vendido a preço de banana? Você duvida disso? Enfim, quero saber muito a sua opinião sobre o Nicolas. Falando ainda sobre mercadão da especulação, o São Paulo avançou na contratação do volante Alan. Informação do Valentim Furlan, o Flamengo deu sinal verde para a proposta. A gente lembra aqui que com tudo que está acontecendo no São Paulo, o Flamengo e o seu staff, o staff do Alan, estavam meio reticentes em poder vir jogar no São Paulo. Porém, como o Alan virou o 01, virou a prioridade máxima no São Paulo, o São Paulo fez todos os esforços, as garantias, enfim. Não está fechado, mas o negócio caminhou bem nesta terça-feira. O Alan ele tem a vontade de jogar no São Paulo, tem tudo alinhado, tudo certinho e pretende, então, fazer o seu 2026 no São Paulo. Parece estar muito perto, parece estar muito próximo, parece que vai acontecer a contratação do Alan. Eu, honestamente, não consigo entender o porquê que o Alan virou o 01 do São Paulo. Aquela é a prioridade máxima. Será que essa peça, esse jogador, é o que realmente o São Paulo necessita nesse momento? É o que realmente necessita o São Paulo neste momento? Eu, honestamente, digo a vocês mais uma vez, para mim, não. Não é o jogador que o São Paulo precisa, não é o jogador que tem o perfil, pelo menos
na minha visão. Posso estar enganado, tomara que ele chegue e vista a camisa e jogue um futebol que a gente não viu em 2025. A gente viu ele ganhar muitos títulos e ganhar muito dinheiro. Muitos títulos por estar no Flamengo, muito dinheiro por estar no Flamengo e o Flamengo poder pagar mais de 800 mil reais. Se é um jogador, se é essa bala toda que o São Paulo tem para gastar, vai gastar com o Alan. São Paulo pode, então, pagar um salário de 800 mil ou mais para um jogador e esse salário será pago com o Alan? É isso? Mais uma vez, não sei se é a melhor contratação. Para mim é um erro. De novo, para mim a contratação do Alan, nesse valor, nesses moldes, é um erro. Ele vem com um empréstimo, com opção de compra, metas, aquela coisa toda, mas você sabe que no São Paulo as metas são as chamadas metas café com leite, né? Faz de qualquer jeito. Então, assim, eu não sei se eu traria o volante Alan para o São Paulo. Até porque na meiuca ali, na volância, também a gente tem algumas peças já de muita importância. Eu não sei se eu traria este jogador. Bom, vamos lá. Vamos trazer mais informações. Acabou de sair uma informação sobre o Júlio Casares aqui, né? A informação da Joana de Assis e do Marcelo e do nosso amigo Marcelo Braga, do GE. No inquérito instaurado pelo delegado Tiago Fernando Correia, as movimentações de Mara Casares, ex-esposa de Casares, foram analisadas. Além de destacar as operações financeiras volumosas entre ela e o ex-marido, cerca de 125 milhões entre 2021 e 2024 em transações que exigem maior aprofundamento para verificar eventual confusão patrimonial. Há operações que foram classificadas como suspeitas pela polícia. A investigação diz que há um fluxo financeiro milionário no fluxo familiar de Casares e vê severa gravidade pela dissolução da sociedade conjugal entre Júlio e Mara, já que no período analisado, a conta de Júlio Casares quitou 104 boletos de despesas da sua ex-esposa, totalizando 137 mil reais. Ou seja, quanto mais vai mexendo nesta parada, mais vai ficando complicada, não é mesmo? A gente já sabia que isso poderia acontecer e, claro, agora o Casares, mais uma vez, vai ter que se explicar. E cada vez mais está ficando difícil. Vai ser fácil ele se explicar para o conselho, porque aí é tudo os amiguchos, né? É os seus tricolor caps, aquela coisa toda. Quero ver se explicar para o delegado, para a polícia, e aí aí você tem que mostrar a prova. Aí você vai ter que ser bom para se explicar e sair dessa sinuca de bico que você está se enfiando. Sobre o Alisson, saiu a informação no SCCP News, que é uma página do Corinthians, né? Que o Corinthians estaria negociando a contratação do meio-campista Alisson. No entanto, para que a transferência avance, o São Paulo impôs uma condição: receber algum jogador do Corinthians em troca. Eu, honestamente, acho muito difícil que essa troca aconteça. Eu não vejo hoje o Alisson jogando em qualquer time rival direto do São Paulo. Acho que se o Alisson fosse sair do São Paulo hoje, ele iria para ou um time mais longe, por exemplo, o próprio Grêmio, de repente, retornasse ao Grêmio, ou fosse para o futebol do exterior. Para o Corinthians, acho muito pouco provável que o Alisson faça esse movimento. Acho muito pouco provável. Agora, se for para trocar por um jogador do Corinthians, vai trocar por quem? Ah, mas o Corinthians é o campeão da Copa do Brasil. Ok, mas vai trocar por quem? Vai ser, por exemplo, o Breno Bidon? Não vai ser o Bidon, vai. Que talvez seja a única peça que a gente poderia imaginar o São Paulo trocando com o Corinthians. Vai trocar por quem? Não consigo ver ninguém, a não ser que troque por um lateral esquerdo. O Hugo tá lá, de repente, se é o Hugo é bom, não sei. Mas, enfim, gostaria de saber a sua opinião. Você envolveria o Alisson numa troca com o Corinthians? Você acha que poderia ser vantajoso para o São Paulo trocar o Alisson com o Corinthians? Deixe nos comentários aí. Eu não acho nada vantajosa uma possível troca desse estilo, viu?
sendo bem sincero, uma troca nesse estilo, para mim, não é nada vantajosa. Agora, é aquele negócio, né? É aquele negócio. Pode acontecer, pode ser que sim, pode ser que não, porque no mundo do futebol a gente aprendeu a não descartar absolutamente nada. Absolutamente nada, nada, nada. Só para fechar, uma informação sobre o John Solis, a gente falou sobre ele no vídeo de ontem, o garoto colombiano do Girona, né? O São Paulo teria demonstrado interesse, mas quem deve fechar a contratação dele é o Bahia. O Girona pertence ao grupo City, mesmo grupo do Bahia. Então, o São Paulo provavelmente deve nem fazer oferta, nem fazer proposta pelo garoto colombiano, promessa do futebol colombiano de 21 anos. Beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos juntos aqui no nosso Fusarca Tricolor e no Japa Tricolor. Valeu demais com a camisa do nosso time aqui de Nova Esperança, onde eu joguei. Joguei com a 8, mas aqui eu também tenho a camisa 14. Um forte abraço. Valeu, tchau.